nós vamos passar por momentos bons. Há uma decadência espiritual. Os irmãos podem notar que o evangelismo deu uma esfriada. Não é com medo do povo, não, irmão. Faz parte do campo espiritual. Sabe? Nós estamos se preparando para uma nova etapa e vai dar certo. Nós vamos voltar com toda a força, mais organizado. A nossa igreja, ela não vai ficar, irmão, somente nesse alvo aqui, não. Ou senão nós estamos todo mundo em pecado, que não cresce. E os pecados normais nós temos, nós somos pecadores arrependidos. Amém? Olha, hoje nós vamos falar sobre o tabernáculo. Eu queria hoje e terça-feira que vem, nós encerrar. Então, eu não vou aprofundar muito, apesar que nós não temos aprofundado muito, irmão, no tabernáculo, viu? Já falei para os irmãos que nós não temos colocado 1% do que o tabernáculo tem, porque eu não estou entrando em escatologia. Nós estamos entrando só em teologia, para ficar mais simples para os irmãos entender. Então hoje nós vamos dar uma rápida introdução. Eu tenho um tempo ali até bom para mim não cansar os irmãos. Amém? Mas eu queria saber se os irmãos estão animados. Eu queria saber se os irmãos estão naquele espírito. E se está naquele espírito, o André vai caçar ali o capítulo 26, para nós fazer uma leitura. Eu queria que os irmãos entoassem aquele hino que fala assim: não há Deus, não há Deus. Ei, não há Deus, não há Deus. Rasgue seu coração nesse momento, irmão. Vai passar com o nosso Deus. Respire agora, respire bem diferente, vá. Não há Deus, não. Ei, aleluia. Não há Deus, abaixo não há Deus tão grande. Diga aí. Oh, Deus bom, diga. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo me fez. Então, querido, Deus só vai conhecer você se você passar, a paz do Senhor, minha querida, o véu para dentro do tabernáculo. Deus não vai conhecer você antes de você passar o véu do tabernáculo. Então Deus só vai conhecer você, irmão Gileade, depois que você atravessar o véu do tabernáculo. E para atravessar o véu do tabernáculo há alguns propósitos. Não é só chegar e atravessar o véu. Primeiras coisas que você precisa para atravessar o véu está aqui esta noite. Porque é o conhecimento que faz você atravessar o véu. Amém? Eu queria que os irmãos participassem, irmão. Pois já é a penúltima noite. Eu não vou dizer que vocês estão longe, porque dá para escutar bem, né? Mas eu queria que os irmãos participassem. Tire sua dúvida. O estudo que nós vai ler é aquele que está lá no grupo. Eu quero resumir ele hoje, porque terça-feira que vem eu quero terminar, porque nós queremos fazer outras coisas. Nós queremos trabalhar com a gincana, nós queremos envolver esses meninos, nós queremos fazer tudo para que esses meninos entendam. O beabá também, eu não quero dificultar. Os irmãos já viram que eu não sou muito preocupado de trazer palavras difíceis. Nós quebrar aí essas barreiras que impede o nosso entendimento. Então vamos lá. André, dá para nós aí, fazendo um favor, só para os irmãos entenderem, que nós vamos voltar lá para Mateus, mas dá para nós o Êxodo 26. Êxodo 26, quem trouxe o papel, a Bíblia, 26, capítulo 26, versículo 1, Êxodo 26. Irmãos,
o alvo nosso, Êxodo 26, 1. Ó, isso aqui é uma ordem que Moisés está recebendo de Deus. Os irmãos lembram que no ensino passado, nós falou que era mais de 300 homens para poder dar manutenção no véu que foi rasgado de alto para baixo. Então vamos falar aqui, ó. Fará o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, torcido e tecido azul. Ele era dobrado, era 10 camadas, por isso que pesava tanto. Por isso que o véu pesava tanto. De púrpura e carmesim, com querubins bordados nelas. Irmão, só para os irmãos entenderem uma coisa aqui simples. Alguém me fez uma pergunta, irmão, é pecado nós ter imagem em casa e lá no tabernáculo tinha. Por isso que eu dei essa rodeio, que aí eu dou a resposta para todo mundo. Não é? Eu dou a resposta para todo mundo numa hora só, porque muita gente tem essas dúvidas, pastor Marcelo. Uai, mas como é que eu faço? Não prega sobre o tabernáculo, lá no tabernáculo tem um querubim em cima da arca, e aí tem uma imagem na casa da minha avó, e eu não posso adorar a imagem, não posso ter a imagem lá em casa. Aí alguém me fez essa pergunta, e eu vou tirar essa dúvida aqui. André, versículo 2, para nós voltar aqui. E o comprimento de cada cortina será de 28. Está aqui onde nós tirou aquelas medidas que nós falou, ó, de 28 côvados. E a largura, não vamos entrar nesse detalhe para não tomar tanto tempo. E de 4 côvados, todas as cortinas terão a mesma medida. Por isso que nós chegamos naquilo que nós falamos no último ensino. Agora, André, volta para o versículo 1 para nós falar sobre os querubins que estavam no lençol e estava também em cima da arca. Os irmãos lembram que quando Moisés subiu para o monte, ele passou quantos dias lá no monte? 40 dias e 40? Os irmãos já leram sobre isso, né? Já sabem que ele não comeu e ele não bebeu, a não ser comida do céu. É uma coisa miraculosa. Você passa aí até meio-dia sem comer, você está aí ouvindo o barulho de longe das tripas, não é isso? Dizendo o quê? Estou com fome, cadê a comida? Mas quando você está perto de Deus, o tempo é diferente. Moisés desce do monte, os irmãos estão entendendo? Moisés desce do monte, e quando Moisés chega, depois de 40 dias, o que estava acontecendo lá embaixo? Quem lembra aí? Que Moisés ficou bravo. Moisés desceu com o que na mão? Adoração ao bezerro de... Eu estou dando esse rodeio para os irmãos entenderem. A questão de entender, de você colocar a palavra na sua mente. Quando ele desce, depois de 40 dias, ele vem com as tábuas da lei. Aí ele chega lá e fala assim, o que está acontecendo? Uai, Arão, a resposta esfarrapada de Arão. Arão, quem era Arão? Os meninos da escolinha dominical sabem isso de cor. Arão era irmão de Moisés, que foi o sumo sacerdote. Então Arão olhou assim e falou, nós colocou ouro no fogo e saiu esse bezerro. Do nada saiu o bezerro. Aí, por que, irmão? Por que saiu o bezerro? Esse povo, ele era acostumado a adorar um Deus que eles via. Os irmãos lembram que eles vieram da onde? Do Egito. E lá no Egito tinha Deus de todo jeito. Agora Moisés chama eles para sair do Egito, pastor Benedito. Sair do Egito, eu vou chegar no anjo para nós entrar, voltar lá para Mateus, para a genealogia, viu? Eles saem lá do Egito, com o Deus que eles viam na parede, Deus que eles viam em todo lugar. Aí Moisés fala assim, agora você vai seguir um Deus que você não vê. Por isso que Deus não matou todo mundo, André. Por isso que Deus não levantou a mão e falou assim, menino, quer saber de uma coisa? Eu não quero nem saber desse povo. E Deus poderia mandar um fogo do céu e queimar todo mundo. Sabe por que, minha irmã, Deus não fez isso? Porque Deus, ele é vamos soletrar, misericórdia, por natureza. Aí Deus olha assim, eles não sabem que eu sou um Deus invisível. E que existe coisa aqui no céu que eles nunca viram.
Mas Moisés, faz aí um querubim. Até aí ninguém nunca tinha visto um querubim. O povo adorava mão, adorava rato. Já pensou na sua casa? Não bate nesse rato, não. Esse rato é abençoado. O rato está comendo tudo, irmão. Põe um gato crente ali para poder comer esse rato, pelo amor de Deus. Porque agora não pode. Tem lugar aqui no globo terrestre que se você passar na rua e a vaca estiver deitada, a fila de carro fica lá para frente. Porque a vaca é santa. Ele não pode tirar a vaca do lugar. Então esse povo que veio lá do Egito, quem está entendendo, diga amém. Esse povo que veio lá do Egito, irmão, eles tinham costume de adorar os deuses que eles viam. E como o pastor Moisés não estava lá com ele falou, nós fizemos um bezerro de ouro, mas para nós adorar Deus. Para nós adorar Deus. E Moisés fala assim, vocês estão adorando o bezerro. Mas por que nós não vimos? O Senhor foi embora, nós ficamos sem nada. Aqui tira uma lição. Aqui fica uma lição. Você pode ir para qualquer culto, desde que a sua adoração seja por Deus invisível. Você pode ir para qualquer novena, para qualquer igreja, desde que o seu Deus seja o Deus invisível. Deus deixou o querubim lá na parede e deixou o querubim em cima da arca para você saber que lá no céu existe anjo. E como é o anjo? E como é que ele é? Mas Deus, hora nenhuma, ele deu permissão para você adorar. É pecado ter uma imagem na minha casa. No globo geral, seria pecado você ter uma imagem na sua casa por causa da consciência sua hoje. A consciência. E se a imagem ela foi consagrada, o que ele for, nós ora por ela e ela vai ser desconsagrada. Mas o maior pecado é você adorar aquela imagem que está na sua casa. Hoje nós temos fotografia dos nossos pastores que já morreram na igreja toda. É pecado ter essas fotografias dele lá? Não. Mas no momento que você começa a dizer assim, nossa, vamos caçar um irmão aqui que vai demorar a morrer. Irmão José Valdo. Nossa, a fotografia do nosso irmão José Valdo, nossa, eu fazer uma oração aqui, irmão José Valdo, abençoa eu. E fala aí com Deus, para Deus me abençoar. Aí é adoração, aí é pecado. Porque se você colocar aqui a fotografia do irmão Carneiro, que já partiu, que fez parte dessa obra, pastor Brandão, que já partiu, e você começar a adorar, é a mesma coisa dos irmãos católicos. Então, irmãos, entendem porque é que Deus trouxe essas figuras. Para dizer assim, o Deus lá do Egito vocês adoravam. Agora, esses aqui não. Vocês adoram só o Deus em corpo, alma e espírito. Então, nós não podemos orar... Vai, meu pastor. Nós não podemos orar para anjo, não podemos orar para querubim, nós não podemos orar para ninguém, nós podemos nem para Paulo, nem para Pedro e nem para ninguém. Somente para Deus. Pastor Benedito. Justamente. Ou seja, os próprios irmãos começou a matar os irmãos que começou a defender o bezerro de ouro. Então os próprios irmãos tirou a espada e mataram, se eu não me engano, mais de 200 mil cabeças naquela noite. Então, por que esse arrudeio todo? Por que esse arrudeio todo? Hoje eu vejo muito crente com crucifixo, né? E hoje nós taja hoje os crentes com crucifixo, com uma corrente, né, com uma pulseira no braço, né? E tem crente que, se você tiver com crucifixo no pescoço, ele não vai te dar a paz do Senhor. Tem crente que dos anos 2000 para cá, dos anos 90, 70, ele não vai te dar a paz do Senhor. Por quê? Porque nós aprendemos na era passada, nós aprendemos que a cruz, ela era um ato hidráulico. Ajuda aí. Hidrólitra. Irmão, parece que eu estou com uma caixa d'água na boca. E o crucifixo, ele trouxe essa má impressão para nós, por causa da cruz. E hoje nós temos a cruz dentro das nossas igrejas. Isso aqui, para um crente dos anos 90, era um absurdo ter uma cruz. Não, aqui não é igreja católica. Mas as pessoas vão entendendo, né, o gesto da cruz, assim como outras e outras coisas. Mas não importa que tenha uma cruz ali vazia, ainda bem que a que tinha aqui saiu. Mas não vai mudar nada, desde que o seu pensamento esteja em Cristo.
desde que o seu pensamento esteja em Cristo. Mas se comer carne escandaliza seu irmão, não coma. Ou seja, como o pastor Marcelo sabe que aqui é uma igreja que nós estamos passando por várias guerras, muitas famílias católicas, muita tradição, nós batemos demais nos católicos por causa das imagens, por causa de tudo. Amanhã ou depois nós estamos com um crucifixo dentro de casa também, uma cruz na parede também. Então ele acha por bem só fazer a peça, só passar por a peça, para que não se escandalize para os outros irmãos. Mas onde é que está o pecado, irmão? Na cruz ou na adoração à cruz? É a adoração. Então Moisés está dizendo aqui, ó, fará a cortina de linho fino, é torcido e tecido azul de púrpura e carmesim, com querubins bordado nelas. Então a pergunta é essa: o querubim era uma lembrança das coisas que tinha no céu e não para adoração. A Bíblia está cheia de Gênesis, Apocalipse, que nós não podemos adorar os ídolos. Nós não podemos ajoelhar diante de uma imagem e pedir para uma imagem fazer alguma coisa por nós, porque não vai. Você pode pedir uma oração ao irmão para ele te ajudar naquela oração, a nossa oração chegar até Deus. Não que aquele irmão, o pastor Marcelo colocou a mão na sua cabeça, queimou, a enfermidade saiu. Agora não, só quem vai pôr a mão na minha cabeça agora é só o pastor Marcelo. Não sai presbítero, não, só o pastor. Você está fazendo do pastor Marcelo um altar de idolatria. O Deus que usa o pastor Marcelo é o Deus que usa o pastor Benedito, é o Deus que usa... Naquele momento, Deus usou ele para curar você. Amanhã, Deus pode usar o pastor Cício para curar o pastor Marcelo, porque nós somos mortais e estamos aqui na terra sujeitos a essas coisas. Os irmãos estão entendendo? Vamos voltar agora para o estudo? Não fique tímido de fazer pergunta, que eu não quero cansar vocês. André, já falamos sobre o tabernáculo, agora vamos falar sobre as pessoas que vai entrar. Mateus capítulo 27, versículo 21, nós lemos sábado passado. Aí tem um estudo bem na capa, André, você viu? Tem um estudo bem na capa aí, não, né? Então vai direto nos versículos que eu vou aqui. Não estava programado? Vai nos versículos que eu vou aqui. Mas não precisa pôr esse versículo agora, não. Quando for o versículo, eu falo antes para você. Mateus 27, 51 diz, ó. E eis que o véu do tabernáculo se rasgou. Esse véu tão forte, esse véu que 2 tratou, ia ser difícil puxar ele rasgou automaticamente, sem ninguém pegar, para que eu e você atravessasse ele, para que eu e você entrasse nele e não tivesse mais impedimento de entrar no véu. Aí eu vou falar agora em Mateus, na genealogia, aquilo que a gente não gosta de ler, que é a genealogia, e você vai aprender o nome de 5 pessoas que não estavam no mapa para entrar lá. Viu? Eles não estavam no mapa, porque eram pessoas que estavam desqualificadas para poder entrar no Santo do Santo. Ou seja, o Santo do Santo aqui, ó, esse é o lugar santo aqui onde nós estamos. Se eu fizer 3 perguntas aqui, os irmãos podem me responder, não pode? Mas o santo, aqui, ó, o lugar santo é aqui, e aqui tem a cortina, não é? Nós estamos aqui, todos os pecadores estavam aqui. Agora, depois que rasgou aquela cortina lá, nós podemos entrar dentro do lugar santo do santo. Mas se nós entrar no lugar santo do santo sem saber o que importa isso aqui, nós estamos fazendo uma bagunça na vida espiritual e não vamos ter recurso espiritual. Então vamos para a genealogia. Se eu perguntar aos irmãos, como se chama esse rapaz aqui, os irmãos já esqueceu? Candelábio ou menorá, né? No hebraico chama menorá, mas o nome que nós conhecemos mais fácil na Bíblia é candelabro, que é uma árvore que simboliza Cristo, que sai à igreja, e aqui nós falamos nele o que? Nós falamos os 9, quem lembra disso? Os 9 dons e os 9 frutos. Irmão, nós já aprendemos muita coisa boa. Nós já aprendemos muita coisa boa. Agora, voltando do candelabro, essa mesa aqui é a mesa dos pães. Era 6 pães, não era? Olha, tem gente aqui que a mente voou rápido. Ah, não, eu errei a conta, é 8 pão. Não era 8 pão, irmão, que tinha lá?
Não é isso? Aí essas dúvidas, quando o testemunho de Jeová bater de frente dos irmãos, ela não pode ter essas dúvidas. Tem que ter convicção naquilo. Era 12 pão, porque cada pão representa uma tribo. Cada tribo representa uma porta. E cada porta representa uma entrada e uma saída para nós entrar na glória e no tabernáculo em nome do Senhor Jesus. Você pode levantar a sua mão e dar uma glória a Deus e dizer: eu vou participar do céu. Aleluia, menino. Aí sim. Queridos, então, para preparar você, eu não estava digno de entrar no lugar santo dos santos. Mas agora nós vamos entrar, vamos falar das 5 pessoas improváveis que estavam lá. Porque eu sou pecador, eu peco todos os dias. Irmão, só para você ter uma ideia, na hora do almoço hoje, pastor Marcelo, nós estávamos conversando, só senta crente, irmão. Você sabe que a empresa tem os grupos. Quem aqui já trabalhou em empresa? Quem trabalhou em empresa sabe muito bem. Se o senhor trabalha com fulano, o grupo seu é aquele. E aí nós sentamos na mesa, aí os grupos se desfazem, aí senta só os crentes. E quando nós sentamos lá, eles falam assim: aí, irmão Zé Valdo, qual é o tema de hoje? E todo dia nós temos Bíblia, 1 hora de Bíblia na mesa, e o povo de lado já senta mais perto de nós para ficar ouvindo. E hoje eu estava falando sobre um livro que eu li, se você quiser ler, tiver estrutura para ler, chama-se Bom Dia Espírito Santo, o nome desse livro. E esse livro é do Benny Hinn, irmão. Tem muita coisa que você vai pular, igual comer peixe, viu? E o Benny Hinn, eu aprendi uma coisa com ele que virou moda para mim. Eu mudei agora, esse ano eu mudei. Eu mudei porque o Espírito Santo me ensinou muita coisa aqui. Eu levantava todo dia cedo, chegava todo dia cedo aqui. A primeira coisa que eu dizia era: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Tanto em casa como aqui. Não é dizer que um dia, eu ouvindo um homem chamado John Wesley, ele despertou algo no meu coração. O John Wesley, ele levantava, e uma das primeiras coisas que ele falava para Deus, o pastor Marcelo, o John Wesley levantava às 4 da manhã. Levantava às 4 da manhã para poder orar às 5. E muitas coisas eu vou aprendendo com quem já sabe. E ele amanhece o dia, ele dizia assim: e aí, pecado, é hoje? No mínimo um empate. Porque quando você levanta cedo, irmão, o pecado levanta junto com você. Ele está dentro de você. É a nossa natureza pecaminosa. Você já levanta junto com ele. Não tem como você dizer: fica assim, pecado, que eu vou sair. Não tem como, o pecado levanta junto com você. Então eu levanto agora cedo e olho para um lado e para o outro e falo assim: Espírito Santo, bom dia. E diga: aí, pecado, hoje não tem negócio de amizade não. E para mim caminhar vai ter luta. Você enfrenta luta em casa com filho, enfrenta luta em casa, e se não tiver luta, Deus vai arrumar uma luta para você, porque você precisa de luta para ficar forte. Deus só vai conhecer quem é você quando você sentir que tem alguém por trás que você nem pensava, que começa a te apunhalar. Para Deus ver sua natureza pecaminosa, como é que ela está. Você já teve a experiência de alguém chegar na rua e falar coisa que você nunca fez, falar e provar, e você dizer assim: oh meu Deus do céu, se eu desviar eu mato. Aí Deus falou assim: eu não sabia esse lado seu, aí. Eu tinha que ter a luta para mim saber se você era assim. Se eu pegar no pescoço, eu esgano. Aí Deus, olha, o véu está rasgado, a porta está aberta, mas tu nervoso desse jeito, você não pode passar. Por isso que você vai passar 40 anos rodando do deserto, até você ficar pronto para você entrar. Eu lembro no começo do ano, eu acho que aqui não tem nenhum irmão sanguíneo igual eu. Eu acho que não, eu dou crise, irmão. Eu dou crise de nervos, tão sanguíneo que eu era. Hoje eu suporto mais. Irmão, está entendendo o que eu estou falando? Tão sanguíneo que eu era. Se eu não conseguir resolver o problema naquele dia, eu adoecia. Eu ia na sua casa. Sabe? Tão sanguíneo que eu era, igual a história dos meus parentes antigamente, que tinha só jipe. Aí eles contavam que não admitia o outro cortar na estrada de chão. Aí quando o outro arrumava uma brecha que cortava eles iam até na casa do outro, com o carro atrás, para poder cortar e dizer assim que tinha cortado e voltar para casa com a tamanha ignorância. Você entende?
Aí Jesus começa a moer você. Não adianta. Você só vai passar o tabernáculo quando você estiver pronto. E Deus só vai moer você na luta. Aquilo que você não tem capacidade de... Se você não tem capacidade de perdoar, Deus só vai colocar problema assim em você. Toda vez que eu vejo uma pessoa idosa na cama e não morre, vem a trombose, vem aleja de um lado, fica torto. Aí Deus fala lá no meu coração, toda vez. Estou dando tempo, porque vai chegar um dia que eu vou cobrar tudo isso dele, cada vida dele, cada dia, cada manhã. Por isso, irmão, não fique duro, não. Hoje eu parei de ser respondão, eu não ficava com a última palavra. Se você tivesse uma coisa para resolver, nós resolvi logo. Já chorei demais sozinho, já saí soluçando só, pedindo a Deus, tira isso de mim, tira essa ira, tira essa raiva. E Deus colocava mais. Deus vai colocando pessoas difíceis do seu lado, pessoa que não concorda com você, tudo que você faz não está bom. E Deus não tira, irmão, Deus não tira o crente ruim da igreja, Deus não tira o problema da igreja, porque se Deus tirar o problema da igreja, eu não vou ser formado, eu não vou ter capacidade de passar o véu do tabernáculo rasgado. Então você que enfrenta dificuldade, se você parar no meio dessa dificuldade, ela vai voltar depois, porque Deus não vai largar a mão de você. Mateus 25, André. Eu vou pular aqui que eu já falei demais. Eu passei muitos dias sem falar. Sobe um pouquinho aí, André, fazendo um favor. Vai ficar melhor, que eu estou ceguinho. Eu passei o dia sem óculos e eu vi o tanto que eu estou cego. Não, aí onde você está ficou bom. Aí onde você está, que já é o estudo. E nós já pega todo mundo aqui. Os irmãos estão entendendo, irmão? Esse desabafo aqui foi por fora, viu, irmão? Só estou dizendo para os irmãos que Deus trabalha naquilo que deixa Deus trabalhar. A massa. Os irmãos se lembram do fermento, pastor Benedito? Eu nunca entendia essa questão do fermento, irmão. Eu vou fazer 1 ano que nós estamos aqui de madrugada. E eu nunca vi o diabo se levantar tanto aqui. 1 ano. Sabe, de fazer medo, de ameaçar. E sabe o que é que Deus falou comigo amanhã? Seja o fermento. Seja o fermento. Aí eu, que fermento? Como que o fermento funciona? Quem é a boleira aqui? Cadê as boleiras? As boleiras antigas. Quem já fez bolo de caco aqui? Quem conhece bolo de caco? Tem nordestino aqui que faz bolo de caco, né? Faz monte, já está escondendo o leite, né, irmão? Mas os irmãos têm costume com fermento. Você joga o fermento por cima da massa ou você joga o fermento para ficar por dentro da massa? É ou não é? Por dentro da massa. Vocês veem o fermento inchando? Vocês veem ele trabalhando? Jesus Cristo falou isso comigo. Você tem que estar dentro e deixar acontecer devagarzinho, levetando, devagarzinho. Muitas vezes nós queremos status. Nós queremos que aconteça. Como é que eu preguei hoje? Como é que eu estou? Isso faz parte do homem. Mas o fermento de Deus, ele trabalha devagarzinho por dentro. Ele vai inchando. Quando você vê, a forma encheu. Quando você vê, a forma está cheia. Quando você vê, pastor Giliardi, você não fez nada. Mas a forma está desse jeito, ó. Mas é o quê? Com tempo, pastor Giliardi. Está vendo que é o processo do tabernáculo de passar? E esse processo é difícil de passar porque ninguém gosta de encarar a prova. Ninguém gosta de vir para cá, irmão, e ouvir uma verdade e dizer assim, enquanto eu não der o braço a torcer, não vai acontecer. Irmão, vocês já sentiram vazio na alma? Já sentiram vazio? Vocês já ajoelharam, irmão, e não ter nada, não ter palavra, não ter... Mas, rapaz, eu estou desviado, de novo. E você começa a caçar, aonde é que eu errei? E nada! O Espírito Santo, ele faz de você, encruza os braços e diz assim, sinta aí. O que é ter vazio? O que é ter só? Esses dias, irmão, ele vai passar na sua vida. Mas se você desistir, ele vai voltar, até você ficar na condições de servo perfeito, para poder passar dentro do véu que foi rasgado.
Deixa eu explicar aqui 5 pessoas. 5 pessoas que você vai notar. Quem trouxe a caneta aí? O meu sonho um dia é estar num lugar, num culto familiar ou noutra igreja e ver alguém se levantar. Assim, a irmã Débora, por exemplo. Irmãos, abra a Bíblia que eu vou falar sobre o tabernáculo hoje. Eu vou falar sobre isso hoje. Então, eu vou falar sobre algo que eu aprendi na minha igreja há um bom tempo atrás. Quem sabe até lá eu estou com o cabelo já grande, né? Cabelo cobrindo os olhos. E eu vou dizer assim, valeu a pena cada esforço. Você sabia que eu já preguei aqui com mais de 30 graus de febre? Você sabia que eu já preguei aqui sem voz, cabeça estourando? Você já sabia que eu preguei aqui tremendo por dentro, sabe? Tremendo, doido que aquele relógio andasse. Doido para dizer que alguém podia pregar no meu lugar. Mas nunca falei assim para Deus, hoje eu não vou. Hoje eu vou embirrar com o Senhor, porque se o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura. E sabe por quê, irmão, que eu faço isso? É porque eu gosto de estudar, e eu estudo o dia todo, eu escuto o livro o dia todo desses ouvidos que está ficando moco. Eu sei história de homem que andaram, irmão, quem sabe de légua, aqui o nordestino sabe o que eu vou falar, 3, 5, 10 léguas em cima de um cavalo, doente, costela quebrada, para pregar para alguém que depois disso cobria ele no cacete, não dava água, não dava comida, e tinha que voltar de novo essas léguas todas, muitas das vezes ia correndo com o cavalo velho cansado, que eles queriam apedrejar. E aqui ninguém me bate, aqui ninguém me chama de careca, aqui ninguém me chama de barrigudo, aqui as pessoas até me elogiam, então por que é que eu tenho que fazer cara feia só porque eu estou com febre? Então isso você só aprende no dia a dia, isso você só aprende na luta, então marca aí comigo, bora lá.